Como converter velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a fórmula e também, se você preferir não decorar, o raciocínio para você fazer essa conversão de forma simples e prática. A unidade de medida padrão do Sistema Internacional para medir a grandeza velocidade é o metro por segundo. No entanto, no nosso dia a dia, é mais comum encontrarmos velocidades medidas em quilômetros por hora. Qual é a relação entre essas duas unidades de medida? E como podemos converter uma em outra? Dito de modo simples, para converter metros por segundo em quilômetros por hora, basta multiplicar a velocidade em metros por segundo por 3,6. Ou seja, velocidade em quilômetros por hora é igual a velocidade em metros por segundo vezes 3,6. Dessa mesma fórmula, é possível deduzir, isolando a variável velocidade em metros por segundo, que para converter velocidade em quilômetros por hora para velocidade em metros por segundo, basta dividir a velocidade em quilômetros por hora por 3,6. Em termos matemáticos, velocidade em metros por segundo é igual à velocidade em quilômetros por hora dividida por 3,6. Para lembrar fácil disso, qual conversão divide e qual conversão multiplica, basta você fazer um teste bem rápido para verificar a lógica de aplicação dessa fórmula. Por exemplo, imagine um carro viajando a 100 km por hora. Se você quisesse converter essa velocidade para metros por segundo, será que faria sentido multiplicar por 3,6? Isso daria 360 metros por segundo, que é um absurdo para um carro. Ele percorreria 1 km em menos de 3 segundos, viajando a essa velocidade de 360 metros por segundo, mais rápido que os aviões comerciais. Então você conclui que para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, você precisa dividir por 3,6, não multiplicar. E para fazer a operação inversa, transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, você precisa fazer o inverso, multiplicar. Mas se você não quiser decorar as fórmulas que acabamos de ver, você pode deduzi-las utilizando um raciocínio muito simples que talvez seja mais fácil de lembrar. Imagine uma pessoa se deslocando à velocidade de 1 metro por segundo. A cada segundo ela percorre 1 metro. Quantos metros essa pessoa vai percorrer em 1 hora? Para descobrirmos, basta sabermos quantos segundos tem 1 hora. Nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos e que cada minuto tem 60 segundos. Então, para sabermos quantos segundos tem 1 hora, basta multiplicarmos 60 por 60. Para facilitar o cálculo de cabeça, podemos decompor esses números. 60 é igual a 6 vezes 10. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 60 vezes 60 é o mesmo que 6 vezes 6 vezes 10 vezes 10. 6 vezes 6 é 36 e 10 vezes 10 é 100. 36 vezes 100 é igual a 3.600. 1 hora tem, então, 3.600 segundos. Com base nisso, concluímos que se a pessoa percorre 1 metro a cada segundo, então, ao final de 1 hora, ela terá percorrido 3.600 metros. Agora é só converter essa distância para quilômetros. Sabemos que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, se cada 1.000 metros são 1 quilômetro, 3.600 metros são 3 quilômetros e 600 metros, ou 3,6 quilômetros. Ou seja, uma pessoa se deslocando à velocidade de 1 metro por segundo está se deslocando à velocidade de 3,6 quilômetros por hora. Descobrimos assim a razão entre a velocidade em metros por segundo e a velocidade em quilômetros por hora. Velocidade em metros por segundo está para velocidade em quilômetros por hora, assim como 1 está para 3,6. Com esse raciocínio, chegamos às fórmulas que aprendemos no início. Velocidade em metros por segundo é igual a velocidade em quilômetros por hora dividida por 3,6. E velocidade em quilômetros por hora é igual a velocidade em metros por segundo vezes 3,6. Vamos a uma aplicação prática desse conhecimento? Imagine que um veículo está se deslocando a uma velocidade de 90 km por hora. O motorista, agindo com imprudência, desvia o olhar da pista por 5 segundos para manusear o celular.
quantos metros esse veículo percorre durante o tempo em que o motorista está manuseando o celular. Para resolvermos esse problema de forma fácil, é bem melhor convertermos essa velocidade de 90 km por hora para metros por segundo. Segundo a fórmula que aprendemos, velocidade em metros por segundo é igual a velocidade em quilômetros por hora dividida por 3,6. Neste caso, 90 dividido por 3,6. Isso resulta na velocidade de 25 metros por segundo, o que significa que a cada segundo o carro percorre 25 metros. Mas queremos saber a distância percorrida não em 1 segundo, mas em 5 segundos. Aplicando uma regrinha de 3 básica, se em 1 segundo o carro percorre 25 metros, em 5 segundos ele percorre a distância d. 1 está para 5, assim como 25 está para d. Multiplicando cruzado, d é igual a 25 vezes 5, que é igual a 125 metros. Ou seja, ao manusear o celular por 5 segundos à velocidade de 90 km por hora, o motorista percorreu 125 metros sem olhar para a pista. Realmente uma situação perigosa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e, se ainda não é inscrito, se inscreva também no canal. Deixe também aqui o seu comentário, que assunto de física você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado por sua audiência e até a próxima!